FPV Cast, mais um podcast, mais uma edição desse podcast maravilhoso, direto da FPV Goiás. E agora com o Gabriel, aqui, nosso doutor Gabriel, advogado, bem conhecido no nosso mercado, e vamos trocar aquela ideia bacana com ele. Gabriel, seja bem-vindo ao FPV Cast. Cuida, bebê. Obrigado. Já te acompanho também há mais tempo, cara. Já percebo também tudo que você acrescenta aqui. Então é bom demais estar na casa do Felipe contigo aqui me recebendo. Boa. Tamo junto. Eu agradeço também o convite ao Felipe, a toda a equipe que está tratando a gente maravilhosamente. Só não falta cerveja, brinca? Então vamos lá. Fala um pouquinho da tua história, Gabriel. De onde você veio, doutor Gabriel? Como começou e como chegou até esse meio de proteção veicular? Com certeza. Cara, minha história começa antes mesmo da minha atuação. Eu tive a oportunidade, desde 2007, de cursar Direito na faculdade em Betim, que foi a cidade onde foram fundadas as primeiras associações do Brasil. Por extrema coincidência, a turma dos caminhoneiros lá de 1980, que começaram a rascunhar isso no fundo da sala, foram meus colegas de classe, eles formaram junto comigo. Então acontecia muito de eu pegar carona com eles no final da aula, passar lá pela Fiat, onde as carretas ficavam, né, pernoitando para começar o serviço. Então, assim, 4 anos antes de entrar profissionalmente no mercado, eu já convivia com os caras. Como sempre, fui muito para frente, ouvia muito deles, tudo que eles conseguiam fazer, tudo que eles ainda tinham dificuldade. Por extrema coincidência, ou não, em 2011, comecei a trabalhar no escritório do Dr. Renato Assis, que até então era o único advogado do Brasil especializado em proteção veicular. Fiquei lá com o Renato 4 anos e meio e depois disso abri meu próprio escritório. Então eu tenho de experiência profissional nesse segmento 14 anos, mas de convivência com o mercado eu já tenho 18 anos. 18 anos de E de lá para cá sempre buscando, né, uma visão um pouco diferente, uma visão de, né, o próximo nível, assim, a evolução sob o meu ponto de vista. Então já tem um tempinho que eu estou batalhando junto com essa turma aí. Bacana, 14 anos já, já atendeu muita associação, hein? Muita, cara. Recentemente eu estava atualizando esses dados, 513 ou 518 associações. Caramba, é muita associação. Muitas que já não existem mais, muitas que hoje são das maiores do Brasil. Nós temos uma contribuição legal aí para esse. E atende o Brasil inteiro hoje, vocês? Brasil inteiro. Cara, nós temos clientes sediados em 22 estados, mas nossos clientes têm associado nos 27 estados e no Distrito Federal. Que bacana. E o escritório de vocês é onde? Nós estamos situados em Belo Horizonte, praticamente a capital. Praticamente a capital da proteção veicular. Cara, é impressionante como cresceu. Começou lá, né? Sim, começou lá. Em Betim, para ser sincero, mas assim, como Betim é uma cidade, fica ali a 15 quilômetros de Belo Horizonte, é a cidade que tudo que é feito em Betim, em Igarapé, em Contagem, que são as cidades da região metropolitana, acabam ganhando o selo como se fossem de Belo Horizonte. Como vários dos fornecedores principais do mercado, Sistema, Inova, Advogado, Renato, Contador, os primeiros são de lá também, então acaba que em Belo Horizonte os caras coletaram tudo que estava sendo criado ali ao entorno e já agruparam. Hoje, para você ter uma ideia, no quarteirão ali, onde fica o meu escritório, se a gente der uma volta de menos de 1 quilômetro, a gente vê 12 associações. No Jardim Riacho, que é um bairro em frente à BR, assim, já em Contagem, bem na divisa ali, cara, em um quarteirão menor ainda tem 15 associações. Um quarteirão, dando a volta no quarteirão. Então, querendo ou não, cara, a turma, né, do Nordeste principalmente questiona essa questão de, o que isso torna vocês mais experiente ou até qualificado. Cara, tem muita coisa que a turma está vivendo em outros estados que a gente viveu 10 anos atrás. Então tem alguns problemas, algumas dúvidas. Tá realmente no começo, nos outros estados. Isso. Por quê? É típico de qualquer negócio, cara. Você começa a ter um tempo de maturidade, tem um tempo de problema. A depender da sua região, de alguns pontos críticos que cada região, que cada tipo de gestão acometem, é muito comum que esse mesmo problema que um cara daqui de BH teve quando bateu 10 mil placas, você aí do Nordeste vai ter. Você não teve antes, porque ainda não tinha acontecido esse cenário para que esse problema se desdobrasse. Então, pra gente, a gente acaba trabalhando com um pouco mais de conforto, porque como a gente estava no berço, né, estava no berço na hora de nascer. Aconteceu e o que acontece ainda já tem uma experiência. Exatamente. Ali. Estávamos no berço no momento do nascimento e continuamos no berço, no acompanhamento de todo esse período. Então, assim, basicamente é difícil um insumo, uma novidade que surge nesse mercado hoje, que não venha próximo a nós. Então, inevitavelmente, a gente tem que participar da fase primária, né, da concepção de alguma inovação e daqui a pouco tratá-la a nível Brasil. Aí acaba dando para a gente amplitude, né, tanto de como é no berço, como acontece na prática em outros lugares, para a gente também trazer para cá para qualificar. O Brasil é do tamanho do continente, então tem muita realidade prática, no Nordeste principalmente, que é muito diferente no Sul e Sudeste. Sim. E aí a gente precisa ir para lá também para aprender e trazer para o berço aqui qual que é a variação. A variação que está dando em cada região. Exatamente. Legal. E uma pergunta que não quer calar. Proteção veicular é legal ou não é legal?
Muita gente fala que é ilegal isso aí, que o que vale é seguro e proteção é seguro pirata. Como é que funciona isso? Me explica aí na tua visão. Cara, essa é fácil. Primeiro, quem falou que proteção veicular é ilegal? Eu tento ser, dentre os advogados, o cara com a maior capacidade de comunicação simplificada. Então, eu evito ficar falando em texto de lei, coisas do tipo, porque a gente sabe que nem 10% do mercado tem a minha faculdade. Então, vai ser de difícil compreensão. Sim. No ordenamento jurídico brasileiro, de forma bem simplista, diz que tudo que não for taxativamente proibido é permitido. Ponto. Então, se a gente for levar por premissa básica, por princípio, é legal e ponto. Não foi, nunca foi proibido, então é aprovado. Fato é que, na evolução desse segmento, a gente percebeu a necessidade de alguns ajustes, ou seja, até de um projeto de lei mesmo, que ainda não entrou da forma que deveria, o que não torna ilegal. Outros exemplos básicos disso, cara, o mercado seguro tem 220 anos no Brasil, só quando ele completou 180 anos que ele teve uma lei específica, uma lei mais uma SUSEP. Ou seja, ninguém olha para trás da história hoje e fala o mercado de seguros foi por 180 anos ilegal. Não, ele só precisava ser qualificado porque naquele nível que ele chegou, ele precisava de um regramento um pouquinho mais justo. A mesma coisa aconteceu com o consórcio, que está desde 1980 criado aqui no Brasil, só em 2008 que tem a lei de consórcio. Uber foi criado, acho que nos anos 2008, 2010, até hoje não tem uma legislação própria. Sim. Netflix, YouTube, Spotify, tudo isso são novas tendências de mercado, uns de entretenimento, outros de serviço, que todos ainda não chegaram no nível de maturidade para carecer de uma regulamentação. Então, se a pergunta simplista for é legal ou ilegal, é legal e ponto, pode carimbar. Se a pergunta for é necessário algum ajuste para qualificação no mercado, 100% certeza, é necessário. Mas o que você acha aí desse zum que vem no mercado? Regulariza, não regulariza? É bom, não é bom para quem tem proteção veicular, quem é presidente, que eu não sei, é dono, é presidente? Como é que funciona essa situação? Presidente, cara, é um presidente. Juridicamente falando, a figura de empresa, ela só existe dentro de uma limitada, de uma SA, e só ali você detém direito de propriedade. Por exemplo, de venda. Sim. Se a gente está falando de uma entidade do terceiro setor, uma ONG, uma cooperativa, um MOCIP, qualquer outra, a gente está falando de um diretor. É um cara que detém o direito de representar, mas não detém o direito de dispor, de vender. Certo. Então, inquestionavelmente, presidente, diretor. Sobre a sua outra pergunta, cara, sobre regulamentação, o futuro e tudo mais, o que eu enxergo? Eu, sinceramente, principalmente depois que a gente foi para a rede social, começou a produzir conteúdo, a gente percebe que a turma ficou bem crítica no discurso, às vezes fazendo hate mesmo ao que a gente fala. Por quê? Pelo tanto de conhecimento que eu tenho, eu não consigo mais ouvir qualquer discurso e achar que aquilo, então vai, porque falaram que vai regulamentar. Vai regulamentar, eu tenho 100% de certeza, mas eu não acredito que vai regulamentar dos modelos que foram trazidos até aqui. Vou te dar um ponto de um modelo específico. Eu ia perguntar isso agora. Um ponto de um modelo específico. Gabriel, ouvi dizer recentemente que a parte de cooperativa, desde esse último projeto que tem sido mais dito aí, o PLP 101, é um projeto que ele nasceu no berço das cooperativas. Quem eram os patrocinadores do evento, quem comunicava isso, era ONA, OCB, tipicamente as entidades de classe das cooperativas. Gabriel, mas por que você não acredita? Por um fator simples. Do ponto de vista tributário, uma associação ela é isenta, ou seja, ela não paga imposto sobre o serviço que ela gera. Sim. Já uma cooperativa, a gente que entende minimamente, eu já trabalhei para algumas, cara, a cooperativa, a depender do modelo de gestão, ela pode ter tributação de 20% até 30%. Hoje, eu, que sou um cara de gestão, eu sou um cara que transfiro conhecimento para que o diretor na ponta tome a melhor decisão, qualifique o time dele, faça a melhor entrega. Eu sei que esse cara ainda tem travas, por exemplo, diretor, se a gente precisar colocar mais 20%, 30% no seu boleto do associado, você acha que você mantém quantos por cento da sua carteira? Aí ele 0%. Ou seja, o modelo que juridicamente resolve, segundo essa teoria cooperativa, ele resolve o pilar jurídico contábil, mas não resolve o pilar comercial. Por quê? Porque o associado vai fugir disso aqui. Muitos dos casos, com 20%, 30% de custo a mais no boleto, o seguro para esse cara fica mais agradável. A ponto de que a operação fica desinteressante. Já esse outro modelo das associações com uma regulamentadora, é o que a gente tem ouvido falar muito, uma gerenciadora, operadora e tudo mais. Cara, é o modelo mais próximo do que eu acredito, porque a gente já atende hoje algumas seguradoras, a gente tem experiência com o modelo de sandbox, que foi aquela abertura que a SUSEP deu para que novos entrantes viessem para esse mercado, e a gente sabe que o nível de qualificação técnica, financeira, operacional que tem que ter é muito acima. Só que esse é o que a gente mais acredita. Por quê?
Coincidentemente, os caras que têm a melhor capacidade de gestão, a melhor capacidade comercial, são os caras que a gente conhece, os nossos amigos, inclusive, que têm 20, 30, 50, 100 mil placas. É meio utópico dizer, parece óbvio, mas se esse cara conseguiu, num mercado extremamente competitivo desse, bater 50 mil placas, 100 mil placas, é porque esse cara é diferente. Sim. Ele tem um modelo que comercialmente é melhor, gerencialmente é melhor. Então é meio óbvio que esses caras vão estar numa cadeira, como se diz, melhor posicionada caso esse modelo passe adiante. Então hoje, sinceramente, eu acredito nesse modelo de regulamentação, mas eu não acredito no prazo que ele vem sendo vendido. Dizem que sai esse ano, por exemplo, é um ano de política. A gente que entende um pouquinho sobre o processo legislativo em si, quem vota, quem apresenta, quem qualifica, em quantas câmaras especiais ele tem que passar. Eu já fui muito em Brasília, de 2012 até 2020, acompanhar o projeto de 2012, de 2015, de 2018. E a gente sabe, cara, que na prática o negócio não funciona por um mero desejo de um mercado. Inclusive, ele é via legislativo justamente porque ele tem que partir de um desejo meu, mas ele tem que ser votado por outras pessoas que não têm interesse nessa pauta, justamente para dar equilíbrio. Então, senão todo projeto de lei que entra, porque eu pedi para regulamentar tal coisa, pum, regulamentado. Esquece, tem que ter o contraponto. E, sinceramente, ainda tem partes desse contraponto, da parte que a associação precisa entregar para o mercado, que eles ainda não aprenderam. E é por isso que a nossa função como fornecedor desse ecossistema, ela é muito importante. Sim. A gente precisa vir buscar esse tipo de oxigênio novo, estudar cada dia mais e entregar para esse cara o máximo de qualidade para ele tomar a decisão, porque aí a gente está muito mais próximo do processo de regulamentação. Então, acredito sim que vai sair, não acredito que vai ser nesse prazo. Acredito que ainda precisa de alguns ajustes, principalmente da parte das associações, entregarem um pouco mais de solidez da operação. Quando a gente fala em regulamentação, eles vão se transformar em uma seguradora, é isso? Vai ser acompanhado pela SUSEP ali? Eu sou leigo, tá? Sim, nesse meio. Meu negócio é rastreio. Não, tranquilamente. O que acontece? O modelo atual, que é o mais benquisto, é o que eu acredito ser o mais agradável para a nossa operação, ele cria um novo player. Ou seja, você, associação, vai continuar sendo uma associação. Todavia, a gente vai precisar vincular acima de você uma pessoa que fique um pouco mais responsável pela parte burocrática da operação. Nós estamos falando de uma operação que vai ter imposto, vai ter reserva técnica da SUSEP, vai ter uma série de regras operacionais que aqui embaixo na associação ela não precisa, não tem lei que a obrigue a fazer. A partir do momento que eu exijo um pouco mais de você, eu tenho consciência que você hoje ainda não dá conta de promover toda essa burocracia que eu estou te pedindo. Então está sendo criado a figura de um outro player, tem uns chamando de administradora, gerenciadora e coisa do tipo, operadora, onde esse player vai fazer uma parte mais burocrática para a associação continuar sendo uma associação. Vão ter algumas regras, tanto de entrada quanto de saída, limite de atuação do diretor, que atualmente não tem, segundo a Constituição, cada um tem liberdade de fazer o que bem entender. Juntou ali a diretoria, juntou o grupo de associados, votaram, está aprovado. No cenário atual, ele vai ter 4 linhas ali de um campo onde que ele pode jogar, com limite. Bacana, entendeu? Mas são limites, pelo que a gente viu até o momento, que eles não são desagradáveis. São limites que a gente precisa fazer um esforço realmente para dar mais segurança para todos os envolvidos. A gente para um pouquinho na história e vê o seguinte. A proteção, o seguro chegou no mercado, sim, começou a vender o mercado e começou a excluir algumas pessoas que não queria ali dentro. O cara que tem uma SPC Serasa, o cara que não tem uma condição, um veículo antigo, o cara que não tem uma garagem, perfil de condutor, tudo isso veio acontecendo. E veio a proteção e disse, eu quero esse público. Abraçou esse público e fez uma associação, uma proteção veicular, uma cooperativa naquela época, desculpa, e de repente a gente vê uma regularização nesse mercado. Show de bola. Eu vou ter um espaço ainda para vir outra categoria depois disso, talvez? Cara, com certeza. Eu não sei se você tem percebido, a gente tem notado a entrada de novos players nesse mercado, players até com mais dinheiro, mais potencial gerencial. Por que isso está acontecendo? Cara, vai ficando muito nítido pra gente que todo o ecossistema de negócios no Brasil, ele avalia o market share. Quantos por cento desse mercado já está dominado e quantos por cento ainda falta? Irmão, tem mais de 20 anos que a gente fala de menos de 30% dos veículos brasileiros estarem protegidos. Nós estamos querendo dizer que, basicamente, hoje nós temos 70% de negativado no Brasil. Ou seja, se a companhia seguradora não topar atender negativado, nós já estamos falando que esses 70% não tem nem chance de entrar para o seguro. Mas esses 70% tem carro, esses caras têm renda, eles precisam proteger seus veículos. O que eu tenho enxergado, cara, é que tem sido criados subnichos no mercado. Por exemplo, eu tenho uns cases que eu patrocino, que eu tenho muito orgulho de falar.
Eu atendo, por exemplo, a primeira associação que faz moto off-road do Brasil. Eu atendo a primeira associação que fazia ônibus de viagem no Brasil. Eu atendo a primeira associação que faz, cara, cota de participação. Essa não é a primeira, não. Eu não atendo ela desde a época da produção disso. Mas os caras que fazem um produto de cota de participação zerada, outra que faz de pequenos reparos, os reparos que todo mundo está fugindo, que fica abaixo da participação, esse meu cliente, que eu construí isso junto com ele, novos mercados. ou seja, nós pegamos nesses primeiros 15, 20 anos de mercado a fatia que já estava querendo, mas a seguradora não aceitava. Cara, vai passar mais um corte, seja através de regulamentação, seja no amadurecimento do mercado, vai ter mais um corte, novas necessidades vão surgir, tem mais gente, cara, entrando, ganhando dinheiro, comprando carro, precisando de proteção e que vai ser excluído também. Então, naturalmente, como que fica pra gente? Surgir novos mercados. Criou nova demanda, cara, nós vamos ter que criar oferta. E aí vai ter que criar novos advogados, vão ter que criar novos rastreadores, novas pessoas que vão aqui falar. Eu percebo, por exemplo, na esteira do tempo, que a minha linguagem, ela sempre foi muito difícil por ser advogado, sempre falava com juridiquês, muito pomposo. Cara, o diretor de associação, ele não é um cara com grau de escolaridade muito alto. Vide ele topar ganhar a vida, atendendo um público que é até bem inferior a ele. Cara, minha função é evoluir para ajudar o próximo a evoluir também. Bacana. Se chega num ponto que eu fico num nível impossível de ser alcançado, eu não estou contribuindo para o processo evolutivo. Então eu já entendi, cara, que eu não quero 100% do mercado. Eu quero o cara que consegue, né? Se eu estou na nota 5 aqui, vamos supor, eu quero o cara que está na nota 3 para ir para o 4, eu quero o cara 4, 5 e o cara 5 quer ir para o 6. E talvez no nível 6, ele já vai procurar de outra coisa. Talvez ele vai procurar um escritório de advocacia de só segurador ou especializado em outros tipos de negócio. Bacana. E assim que o mercado vai renovando. E para nós isso é muito importante. Eu, ao invés de ficar, né? Até te conheci, inclusive, por conta do Lucas, que é amigo, que é advogado, que é concorrente, que eu vi postando contigo e falei, cara, que bacana isso aí. Muito conteúdo. E o Lucas é irmão demais, a gente conversa todo dia, a gente tem um carinho foda. Pensa comigo, eu jamais daria conta de fazer minha mensagem chegar para o mercado inteiro, principalmente na região de vocês, no Nordeste. Cara, eu vou brigar porque o Lucas está chegando, fazendo um trabalho de extrema qualidade. Não, cara. Eu vou ter mais clareza de qual demanda que ele conseguiu atender que eu não consegui. Em que até que ponto que eu consigo contribuir ou ele que tem que fazer. O normal, os clientes grandes que eu estou atendendo agora, eles não conseguem ter só um jurídico, só uma empresa de rastreamento. Ou seja, ao invés de eu ficar combatendo o novo, eu estou criando um cenário onde o novo seja necessário. Ao ponto de que todo processo de evolução, no melhor cenário, cara, nós vamos junto. Eu, o concorrente, vai todo mundo junto. Está cada um ajudando, contribuindo numa área. Todo mundo no mercado. Entendeu? Essa é a minha visão. Mas bacana. Então, deixar aqui para vocês mais um podcast, FPV Cast. Agradecer ao Dr. Gabriel pela oportunidade de estar entrevistando ele aqui. Agradecer mais uma vez a equipe aqui, mesa de som, os cameramen, que tá muito top isso aqui. A feira tá maravilhosa. Nem deu tempo de perguntar sobre a feira. Tranquilo. Aí tá perfeita a feira. Começou a lotar, muita gente nos corredores aí já. E espero você no próximo podcast. Tamo junto. E podemos fazer essa parceria para fazer mais podcast, mais conteúdo para o nosso público, viu? Posso deixar uma mensagem final Pode aqui? deixar a mensagem final, meu amigo. Excelente. Turma, uma regra nossa lá do escritório é: nós ajudamos pessoas e empresas a subirem de nível. Ou seja, a gente transfere conhecimento para que vocês tomem as melhores decisões, tenham o máximo de segurança. Tem muitas das nossas entregas que elas são gratuitas, então independente de qual for seu nível, às vezes eu não tenho processo, eu não preciso de advogado, esquece isso. Entra lá no meu Instagram, @GabrielNAguiar, @GNANegócios, só curso gratuito, nós temos 2 lá e cada um deles tem pelo menos 40, 50 horas. Tem gente, por exemplo, como o Renato Caetano, diretor da PVS, tem gente como a Camila Opsi da Inova, o Gil da Inova, vários outros diretores, cada um ensinando vocês a fazer uma parte desse processo. Um ensinando a vender para B2C, outro ensinando a panfletar, outro te ensinando a preencher a informação do sistema para ser mais assertivo. Nós da parte jurídica falando sobre comunicação, atendimento, a documentação que você precisa para ser mais assertivo. Então, assim, hoje, a única coisa que diferencia um cara que deu certo no mercado para um que deu errado é conhecimento. E tanto eu quanto outras pessoas estamos fazendo isso de graça, inclusive nesse momento aqui. Então dá uma força pra gente, a gente não cobra nada por isso, mas o melhor reconhecimento que a gente tem é ver que vocês não estão mais errando o erro do passado, que a gente já resolveu, já encaixotou ele e já deixou aqui à disposição. Então assiste lá, vamos subir de nível, vamos assim, até em honra mesmo a esse mercado que deu tanto pra gente, tudo que eu tenho veio desse mercado. Então assim, é a forma que vocês têm de pagar por esse esforço que a gente faz, é seguindo a gente lá, vendo o conteúdo, passando pro seu time, principalmente ficar alinhado com vocês e seguindo gente como a gente aqui, que está todo santo dia no nosso hall de tarefas, querendo contribuir com o resultado de vocês. Valeu? Obrigado pela oportunidade, irmão. Show, obrigado, meu irmão. Cuida, bebê! Mais um podcast FPV Cast. Cuida!